Amém, bom dia, amada igreja, irmãos, irmãs, visitantes que aqui estão conosco nesta manhã. Estamos dando continuidade ao estudo da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Chegamos aqui ao capítulo 7, nós vimos instruções importantes do apóstolo Paulo para a igreja, instruções práticas para que a igreja fosse moldada, aperfeiçoada de acordo com a doutrina dos apóstolos. Nós vimos logo no início Paulo tratando da questão da divisão da igreja. Paulo trata de maneira simples, direta, objetiva, trazendo uma palavra para aquela situação. Depois Paulo vem tratando do orgulho espiritual, mostrando passo a passo o que estava acontecendo na igreja, expondo o problema e apresentando uma solução. Paulo fala também da falta de disciplina. Nós vimos a tragédia que é uma igreja onde não se trata com o devido zelo, com a disciplina. Falamos da imoralidade sexual, também outra área que estava adentrando por conta da cultura da época. A liturgia, o litígio entre irmãos, aquela disputa, aquelas demandas entre irmãos dentro da própria igreja de Coríntios, irmãos levando outro irmão a tribunais seculares, e aquilo estava trazendo problemas para dentro da casa. E aí então no capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 9, nós tratamos da questão do casamento, das dúvidas acerca do casamento. Para que a gente possa entender melhor esse capítulo 7 que a gente vai adentrar agora, a gente vai relembrar um pouquinho do capítulo, do versículo 1 até o 9, onde alguns irmãos estavam com dúvida entre continuarem casados ou se separarem das suas esposas para melhor servirem a Cristo. E se olhar para a nossa cultura atual, pode surgir na nossa mente algumas dúvidas com relação a esses irmãos estão com má intenção, eles querem abandonar a mulher para poder viver solteirinhos aí, cair na farra ou quem sabe arrumar outra mulher. Nós precisamos entender o que estava acontecendo nesse período, irmãos, que era um período pós-judaísmo, Nós tínhamos lá os povos, eram os judeus, eram os hebreus e os israelitas, que era o nome dado aos irmãos no Antigo Testamento. Pós essa passagem, então, o nascimento de Jesus, marca-se então a era do cristianismo, a era da graça, a era do Evangelho de Cristo. E esses irmãos, eles vieram desse período, e nós não podemos esquecer que nesse período houve-se também o movimento do Pentecostes. Então o fervor espiritual ainda estava muito forte no coração dos irmãos. E esses irmãos vieram então com esse fervor espiritual e eles queriam servir a Deus da melhor forma possível. Então aqui não tinha nenhuma má intenção simplesmente de abandonar, deixar as esposas para poder curtir a vida, não era esse o contexto. O contexto era de fato servir melhor a Deus. Então alguns irmãos tinham essa visão. E por outro lado também havia um longo período de perseguição e perseguição severa contra os cristãos, e ao ponto de eles correrem risco de morte, eles corriam risco de morrer. Então eles pensavam, para eu fugir às pressas, era muito mais fácil eu fugir sozinho do que eu ter que levar uma esposa, quem sabe uma meia dúzia de filho e quem sabe até a esposa grávida, ficaria muito mais difícil. Então esse era o contexto que estava trazendo essas dúvidas para os irmãos. Por que é importante nós entendermos isso? Porque se nós olharmos para a nossa cultura atual, pode ficar essa impressão de que os irmãos estavam simplesmente querendo fugir do casamento. E a gente vai ver aqui então, quando Paulo chega no versículo 10, ele traz então agora esse novo ponto, tratando acerca da questão daqueles que já estão casados e que permaneçam casados. O princípio de Deus para o casamento é a união até que a morte os separe. Esse é o princípio de Deus. E a gente vai ver que surgiram algumas situações diferentes daquilo que a gente estava vendo anteriormente. Tudo isso a gente vai ver agora a partir do versículo 10. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias na carta de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo de 10 até o 16. 1 Coríntios, capítulo 7, 10 a 16, diz assim: Ora, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Ao mais, digo eu, não o Senhor,
Se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas, se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Pois como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás a tua mulher? Até aí. Vamos orar ao Senhor, né? Pai, nós diante da tua palavra estamos, diante desse texto complexo, que nos leva, Senhor, a depender da direção do teu Espírito Santo, e nós pedimos por graça neste momento, que teu Espírito Santo mais uma vez nos conduza, nos oriente, nos instrua, nos confronte, Senhor, mas também nos edifique, nos encoraje a vivermos por meio da tua santa e preciosa palavra, Pai. Ajuda-nos, Senhor, venha em nosso socorro para que possamos entender o teu falar nesta manhã, e assim todos nós saiamos daqui edificados pela pregação da tua santa e poderosa Escritura. Esse é o nosso pedido, Pai, ciente da nossa limitação, mas firmados nos méritos do teu Filho Jesus Cristo. No nome desse teu Filho Santo Jesus Cristo é que nós oramos e te agradecemos. Amém. Irmãos queridos, nós estamos diante de um trecho complexo da palavra de Deus, e essa é uma das vantagens da pregação expositiva, né, que não nos permite abandonar textos difíceis, porque senão a gente escolheria coisas fáceis para pregar, e aí ficaria tudo bem mais tranquilo. Mas pela graça de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, nós vamos caminhar nesse trecho e expor as Escrituras firmados na direção do Espírito Santo de Deus. Então, versículos aí 10 e 11, Paulo está dizendo: ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor. Esse trecho, essa iniciativa de Paulo, quando ele diz, no início do 10 aí, ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor. Depois, se você for lá para o versículo 12, ele vai dizer, ao mais digo eu, não o Senhor. A impressão que a gente tem aqui é de que Paulo está discordando de algo que Cristo está dizendo, ou que Cristo está dizendo algo diferente daquilo que Paulo está dizendo. Mas na verdade aqui, irmãos, para a gente entender melhor esse ponto, o que Paulo está nos mostrando aqui, é o que ele está trazendo aqui, é um fato novo que estava acontecendo, que entrou para essa cultura da época, que lá no período de Cristo não havia, e que Cristo não tratou diretamente desse assunto. Nós vamos ver daqui um pouco mais, lá em Mateus 19, quando Cristo trata de um determinado grupo de pessoas. Aqui Paulo está dizendo de algo que está acontecendo, algo diferente. Cristo trata lá do casamento entre irmãos, marido crente, mulher crente, marido crente. Essa é a ênfase no versículo 10 e 11 que a gente vai ver. Depois, quando chega no versículo 12, entra uma nova história aí, entra uma nova cultura, aonde há um casamento misto entre cristãos e incrédulos. E é nesse ponto que Paulo está dizendo, quando Cristo trata lá, ele está falando, quando ele diz, ora aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, é que Cristo está tratando diretamente daquela questão específica, daquelas pessoas que são crentes em Cristo Jesus, marido e mulher. Depois, quando Paulo vem tratar, aí ele fala aqui, versículo 12, ele diz, ao mais digo, não o Senhor, né? Digo eu, não o Senhor. Então Paulo aqui está dizendo aqui, porque chegou um fato novo, chegou agora um casamento entre cristãos e não cristãos. Seria como nós dissermos hoje, por exemplo, quando a gente vai fazer um casamento, a gente tem que dizer que é um casamento entre um homem e uma mulher, porque já tentam se agregar à cultura, união entre dois homens ou duas mulheres. Então, seria essas mudanças de cultura que a gente precisa deixar bem claro. E Paulo traz, então, uma mensagem. Muito bem, então, vamos entender aqui o versículo 10 e 11, quando ele diz, ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Esse é o mandamento, esse é o casamento. O casamento é para a vida toda, é para nós permanecermos com o nosso marido, com a nossa esposa, com o nosso cônjuge, até que a morte nos separe. Esse é o princípio de Deus. O casamento de Deus é indissolúvel, somente a morte é que pode de fato nos separar.
Então, o que muitas vezes acontece, irmãos? Uma dificuldade, no primeiro problema, agora não quero mais, acabou o casamento, não quero mais saber disso, os homens, não serve mais, incompatibilidade de gênero, existem muitas coisas que tentam pregarem para nós, são mentiras que tentam ganhar o nosso coração, mas nós temos que nos basear pela palavra de Deus. Quando nós chegamos diante dos irmãos, diante do pastor e principalmente diante de Deus e assumimos um compromisso com o nosso cônjuge, nós estamos dizendo ali que nós estamos, muitas vezes nós fazendo juras de amor naquele momento, não, eu vou para baixo da ponte, eu vou para onde tiver que ir, e às vezes chegou o camarada energista lá, cortou a energia, pronto, acabou o casamento, né? Não, embaixo da ponte não, sem luz, né? Sem ar-condicionado, sem o controle da TV, não, acabou o casamento. Então, na verdade, nossos casamentos estão firmados em coisas que não nos dão solidez, irmãos. Nossos casamentos precisam, de fato, ser firmados em Cristo. Ele é a rocha que vai sustentar o nosso casamento. Então, nós não podemos viver nesse balanço aí da onda do mar, né? Nós precisamos ter um casamento mais sólido, mais firmados. E no mais, a palavra de Deus diz lá em Tito, né? A respeito de quanto as irmãs mais velhas ensinem as mais novas a serem boas esposas e a amarem os seus maridos e os seus filhos. Então, como que vão ensinar se estão vivendo nessa ola aí, daqui um pouco quero acabar com o casamento, não, o casamento já não serve mais. Então nós precisamos de fato entender, nós somos chamados para um compromisso muito mais sério. E aqui eu digo, aqueles que pretendem se casar, não tenham pressa para casar. Procurem com aqueles que são casados informações para vocês não comprarem gato por lebre, tá? Fica a dica aí. Versículo 11. Se porém ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com o seu marido. Muito bem, aqui está dizendo, não há espaço para eu sair trocando de cônjuge, né? Nem a mulher, nem o homem. Não, eu cansei, né? Não quero mais, incompatibilidade de gênero, tem 1002 desculpas aí, né? A gente for olhar tempos atrás, eu fiquei até triste de saber de uma estatística, que Campo Grande era a capital nacional do divórcio. E isso não era só ímpios, não. Muitos cristãos, professos da fé em Cristo Jesus, procurando os tribunais para se separarem, para se divorciarem. E a gente entende que o casamento é um compromisso que nós assumimos diante de Deus para viver até que a morte nos separe. Está difícil, mas eu digo para vocês, muito mais difícil será vocês enfrentarem uma outra situação em situação de separação. Muitas pessoas sofrem além do próprio casal. Às vezes envolve filho, às vezes envolve sogro, sogra, todo mundo que está ao lado acaba sentindo um pouco dessa situação também. E aí ele diz, e que o marido não se aparte da sua mulher. Muito bem, então nem a mulher tem esse direito e nem o homem. E ele diz mais, se a mulher se separar, ela só tem duas situações. Ficar solteira até o fim da sua vida ou que se reconcilie com o seu marido. Essas são as duas únicas questões que Paulo deixa como instrução aqui no versos 11. Né? No versículo 12... Versículo 12, continuando aí. Antes disso, irmãos, essa instrução que Paulo estava dizendo, que ele diz, e que Cristo já tinha falado antes sobre uma primeira parte, e depois ele corrobora, fala da questão do casamento misto. Em Mateus 19, a gente vai entender aqui que o que Cristo já tinha falado acerca do assunto entre casamento de cristãos. E aí aqui há uma tentativa de fazerem uma pegadinha com Jesus. Aqui os fariseus queriam de alguma forma cercarem Jesus, né, e colocarem ele contra a parede. Se vocês olharem a partir do versículo 3 até o 9, diz assim, vieram aqui a Jesus, né, alguns fariseus e o experimentavam perguntando, é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Qualquer motivo? Eles já tinham alguma base para fazer essa pergunta. Então respondeu ele, não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher e que disse, por esta causa deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? Será que vocês não viram isso? Esse é o princípio que Deus deixou. Mas aí eles lembraram lá de Deuteronômio 24, de 1 a 4, né? Quando chegaram em Moisés e falaram a respeito do divórcio, da carta de divórcio, né? E aí então
Jesus traz essa instrução e mostra para eles: será que vocês não estão vendo que agora não são mais dois, são uma só carne, e se tiver que dividir, vai sangrar, vai machucar, vai cortar. Não existe aquela história de que, não, nós somos separados, mas nós somos belos amigos, vírgula. O dia que, ainda mais hoje que tem as redes sociais, né, vê a foto do outro lá com aparência de feliz, embora nem seja a realidade, aquilo já vai ferir, já vai trazer algum tipo de sentimento, e isso aí pode atrapalhar a nossa caminhada com Cristo. E Cristo então está trazendo essa instrução. Versículo 6 ele diz: de modo que já não são dois, não sois dois, mas, porém, uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Replicaram ali: por que então mandou Moisés dar carta de divórcio? Então eles chegaram aqui aonde eles queriam chegar, achando que Jesus não conhecia o coração humano, né? Versículo 8, respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. O princípio não é esse, o princípio é de que o casamento é indissolúvel, o casamento é até que a morte os separe. Versículo 9, eu porém vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, adultério, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com repudiada, comete adultério também. Então, essa é a situação, esse é o quadro. E aí então eles viram que a situação era, se então a situação é essa, ficou complicado para a gente. Se não tem jeito de deixar o casamento, se eu entrar nessa gaiola não tem outro jeito de sair, então o jeito é não entrar. E aí eles falam então, versículo 10, disseram-lhes os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Se só tem essa forma, só quando você morrer para poder separar da mulher. E eles acharam que Jesus ia falar: não, mas então peraí, vou ajudar vocês, né? Vou deixar uma brecha aí, um espaço para vocês. Mas Jesus não deu moleza. Jesus no verso 11 ele diz: Jesus porém lhes respondeu: nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Então, irmãos, nem todos estão aptos a se casar. Tem muitos que estão aí mais querendo viver a ola do mundo, querendo entrar num casamento já pensando em quando é que vai terminar para poder já ir para outro. A gente tem visto aí pessoas que trocam de casamento como se troca de roupa. Cadê o compromisso? Cadê a responsabilidade que se tem acerca do casamento? E nós precisamos então entender que nós temos um casamento firmado na rocha que é Cristo, e Cristo pode de fato sustentar o nosso casamento. É nisso que nós temos que nos firmar. Muito bem, Paulo aqui está dizendo, né, não eu, mas o Senhor. Depois ele diz, digo eu, não o Senhor. Por que Paulo está dizendo isso? Firmado em qualquer sabedoria humana, qualquer coisa do gênero? Não. Vamos olhar aí 1 Coríntios 7, versículo 40, nesse mesmo capítulo 7 que nós estamos aí de 1 Coríntios, voltando lá para Coríntios capítulo 7, versos 40, Paulo então, ele traz o respaldo que dá a ele essa autorização para ele falar dessa forma, né? No versículo 40 ele diz, todavia será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião, e penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Então Paulo não está falando isso baseado no seu conhecimento humano, ele está baseado, firmado no Espírito Santo de Deus. Depois 1 Coríntios 14, 37, para firmar um pouco mais essas verdades aí para nós. 1 Coríntios 14, 37 diz assim, se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. Então, se você, de fato, tem procurado viver uma vida de dedicação a Deus, uma vida espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que Paulo tem escrito para nós, através da palavra de Deus. E é nisso que nós temos que nos firmar. Então, Paulo aqui não está simplesmente falando qualquer coisa que ele acha de um achômetro, né? Não, ele está firmado, de fato, nos méritos que Deus tem concedido a ele, porque ele é de fato um apóstolo, né? Muito bem, caminhando um pouco mais aí então, versículo 12, ao mais digo eu, não o Senhor, né? Quando Paulo está dizendo aqui, ao mais digo eu, não o Senhor, nós precisamos voltar aqui ao versículo 10 e 11 e entender por que nós estamos falando que Paulo está tratando de casamento entre irmãos. Porque quando ele diz aqui, ao mais digo eu, ou ele diria assim, no mais, no entanto, ou aos demais,
digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula, então ele está tratando agora de casamento misto, um irmão crente com uma irmã não crente ou vice-versa, né? Se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Muito bem, irmãos, então, o que Paulo está dizendo aqui, e que pode soar, é até perigoso esse texto, tem irmãos que às vezes usam esse texto aqui para dizer assim, não, se Paulo está dizendo isso aqui, então é possível eu me casar com uma mulher que não é cristã. Não é isso que Paulo está dizendo. Nós vamos entender bem o que diz esse texto aqui, tá? Então, o que Paulo está dizendo aqui, irmãos, nós precisamos entender o contexto da época, como eu acabei de dizer para os irmãos. Quando Paulo estava mostrando essa situação lá em Coríntios, nós precisamos entender o período que isso aconteceu. Isso foi por volta de 50 a 55 aproximadamente depois de Cristo, ou seja, no início da era cristã. Essa era a primeira geração de cristãos. E nós, passando do pós-judaísmo para o cristianismo, vieram muitas pessoas da religião judaica. E eles vieram, então, com essa visão da lei. E às vezes acontecia que Deus abria os olhos, Cristo abria os olhos da mulher e às vezes o marido não. Às vezes do marido e da mulher não. E o que acontecia? Ficava às vezes no mesmo lar o marido que era cristão e a mulher não era. Ela ficava presa na lei, ou vice-versa. E a mulher às vezes ficava nessa situação. E às vezes o marido chegava e falava para a mulher, né, olha, é o seguinte, quando eu me casei com você, a gente tinha outra cultura, a gente ia lá para o templo de Afrodite, a gente se divertia, a gente bebia, a gente fazia uma porção de coisa, e agora você não quer fazer, você quer servir esse Cristo aí que você acabou de conhecer. E aí, nesse caso, não tem como permanecer junto. Mas se este consente, como diz a palavra de Deus, ó, ao mais digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Então, essa é a questão. Se o marido ou a mulher consente, permite, não atrapalha, não causa nenhum impedimento, irmãos e irmãs queridas, louvem a Deus por isso. Se você conheceu o seu marido, você estava numa situação em que você não conhecia e Deus ganhou a sua vida e seu marido ainda não precisa separar dele, permaneça com ele. E a gente vai ver casos e casos, né? Agora, se o seu marido consente, ele não te atrapalha, ele permite, não vai lá cultuar a Deus. Tem alguns que até dizem, né, reza por nós ou ora por nós, lá onde você vai. Isso é importante, isso é motivo de louvarmos a Deus. Agora, importante lembrar disso que eu disse. Aqui Paulo não está dizendo, abrindo margem para casamento misto. Não é essa a questão. Veja lá no versículo 39 que Paulo fecha esse assunto para não deixar essa margem aí, né? Versículo 39 aí mesmo, do capítulo 7, Paulo fala assim, a mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser. Oba, né? Pode casar quem quiser. Mas o que Paulo diz no finalzinho? Mas somente no Senhor. Amém. Então aqui fecha esse assunto. E aí não fica nenhuma margem para a gente ficar especulando. Ah, não, mas eu posso me casar com alguém que não seja cristão. Não, Paulo fecha o assunto e não deixa margem para outro tipo de situação, né? Então, esses foram os primeiros ouvintes dessa carta, né? Aqueles que vieram do pós-judaísmo e passaram para o cristianismo. E vieram com essa situação. Deus abriu os olhos de alguns, outros não. Então, para não se separarem, Paulo traz essa instrução. Porque muitos estavam pensando, não, a minha mulher não serve a Deus, né? Então, como ela não serve, eu vou separar dela e vou procurar outra que serve a Deus, aí vai ficar tudo certo, né? Não, Paulo está trazendo uma instrução. Você já estava casado com ela, permaneça casado com ela, né? E isso vai ser para a glória de Deus. Continue firme, continue casado. E depois ele traz outras instruções. Versículo 14. Ele diz, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Irmãos, esse aqui é outro ponto também que a gente precisa da graça de Deus para entender o que está acontecendo aqui. Isso aqui é um ponto perigoso, que alguns podem pensar, não, eu vou me casar com uma mulher crente, e aí está tudo certo e eu vou acordar no céu, né? Certa vez o
o irmão Breno disse aqui com a gente, né? Cuidado para você não crer no Deus errado e acordar no céu errado, né? Precisa tomar esses cuidados aí. Então, essa questão aí, a gente precisa ter bem claro na nossa mente, para a gente não ficar com dúvidas no coração. Essa situação aqui que ele diz, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, esse santificado está tratando de uma questão de separado. Esse verbo santificar é o mesmo que separar, é pôr à parte, deixar à parte. Então, não é no sentido de salvação, é regeneração. Estado de salvação, de regeneração, só existe uma forma, que é o novo nascimento em Cristo Jesus. É crer e for batizado em Cristo Jesus, confessar a Cristo Jesus. Sem esse requisito, não existe salvação. Então, o que seria esse santificado aqui? Esse santificado aqui, na verdade, está dizendo muito mais de uma situação em que aquele que vai conviver com um cônjuge que é crente, ele vai, junto com aquele cônjuge crente, vai desfrutar de algumas bênçãos de Deus. Deus o separou e o colocou ali, e ali naquela situação, junto com o cônjuge crente, ele vai desfrutar de algumas bênçãos de Deus, mas não no sentido de salvação. Vamos entender melhor esse contexto? Vamos olhar lá em Gênesis capítulo 18, de 22 a 33, nós vamos entender um pouco mais desse assunto, e nós vamos reforçar com outra passagem. Então, Gênesis capítulo 18, de 22 a 33, a gente vai ver alguém que é beneficiado por estar próximo do povo de Deus. Olha como que é bom até para quem está próximo do povo de Deus. Versículo 22 até o 33 diz assim, aqui fala de Abraão intercedendo junto à família de Ló, né? 22, então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma, porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor, e aproximando-se a ele disse, destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim, e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? 25, longe de ti fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, pois se o justo fosse igual ao ímpio, longe de ti, não fará justiça ao juiz de toda a terra? Então disse o Senhor, se acharem em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Versículo 27, disse mais Abraão, eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza, na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? Ele respondeu, não a destruirei, se eu achar ali 45. Disse-lhe ainda mais Abraão, e se porventura houver ali 40? Respondeu, não o farei por amor dos 40. Insistiu, não se ire o Senhor, falarei ainda, se houver porventura ali 30? Respondeu o Senhor, não o farei se eu encontrar ali 30. Versículo 31, continuou Abraão, eis que me atrevi a falar ao Senhor, se porventura houver ali 20, respondeu o Senhor, não a destruirei por amor dos 20. Disse ainda Abraão, não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais esta vez, se porventura houver ali 10, respondeu o Senhor, não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor e Abraão voltou para o seu lugar. Irmãos, então, se tiver 10 cristãos em Campo Grande e o resto tudo ímpio, e Deus for destruir, enquanto esses 10 estiverem ali, por amor desses 10 que Deus ama tanto, esses outros não serão destruídos. Porém, se esses 10 forem apartados dali, saíram dali, e é o que aconteceu em Sodoma e Gomorra, o que aconteceu? Fogo e enxofre caiu do céu e destruiu todos aqueles que não tinham a graça de Deus. Então, por amor desses 10 que ali estavam, Deus poupava aqueles que estavam à sua volta. Assim, Deus também poupa aqueles que estão próximo dos seus filhos, aqueles que são cônjuges que ainda permanecem casados com seus filhos. Gênesis 39, de 1 a 5, caminhando um pouco mais aí para reforçar um pouco mais essa ideia, a gente vai entender ainda melhor. Esse caso aqui é o caso de José. José era um homem que tinha intimidade com Deus, tinha um relacionamento com Deus, e por conta desse relacionamento de José com Deus, olha o que acontece com Potifar. Capítulo 39, de 1 a 5 diz, José foi levado ao Egito,
E Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda, egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com Josué, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. Versículo 5, preste atenção no versículo 5. E desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Então, isso é o que Deus faz com aqueles que estão próximo dos seus. Irmãos queridos, o cônjuge, ele era abençoado nesse quesito, ele recebia muitas bênçãos do Senhor. Agora, salvação não está dizendo aqui, salvação somente pelo novo nascimento, somente pela regeneração que há em Cristo Jesus, e tão somente em Jesus Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 30 e 31, vou ler para os irmãos aqui, fala, então levou-os para fora, ele está falando daquela questão do carcereiro, né? Depois que houve aquela explosão, Paulo e Silas levou o carcereiro para fora, perguntaram, e aí ele pergunta então para Paulo e Silas, que devo fazer para que seja salvo? E a resposta é, crê no Senhor Jesus. Não tem outra resposta. Romanos capítulo 10, verso 9, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer com o seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. De outra forma, não há como, não tem outra esperança. E o próprio Jesus disse, né, lá em João 14,6, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não tem outro caminho, irmãos queridos, né? Os irmãos herdarão muitas bênçãos, né? Eles receberão muitas bênçãos, mas a questão da salvação somente pelo novo nascimento, que fique bem claro, para que um texto como esse aqui não venha depois ser usado de outra forma para deixar a nossa mente vagando, né? Então nós precisamos de fato ficar com o que a palavra de Deus diz aos nossos corações. Versículo 15, caminhando um pouco mais aí, mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Muito bem, aqui está dizendo, bom, se o irmão que está casado com você, você não serve a Deus, o irmão não consente, ele quer apartar, não, eu não concordo. Antes a gente fazia uma porção de coisa, a gente ia para o baile, a gente bebia, a gente era feliz, né? E agora você fica aí, só esse seu Deus, tem que ir todo domingo, meu Deus, que tanto tem que fazer lá todo domingo, tem que ir nessa igreja, o que é que tem lá? E já começa a cogitar coisas, né? Muito bem, nesse caso, aí então, você não tem aquela obrigação de segurar esse homem, né? Ou essa mulher que não quer, de fato, te acompanhar na sua fé, e mais do que isso, ainda quer impedir você de praticar a sua fé em Jesus Cristo. Nesse caso, então, não fica dúvida, né? É deixá-lo ir mesmo, é permitir que ele se vá e você continue servindo a Deus. Porque se for propósito de Deus trazer esse homem de volta, com Deus, Deus pode trazê-lo, né? Se for propósito de Deus. E ele diz então, né? Se o descrente quiser apartar-se, que ele se aparte. E nesse caso não fica sujeito à servidão, não fica sujeito. Essa questão que não fica sujeito à servidão, tá? Alguns teólogos tentam inferir algo aqui que é perigoso e não é indicado para nós. De que, se não fica sujeito à servidão, é de que a pessoa poderia depois se casar com outra pessoa qualquer como queira, né? No Senhor, entendendo bem, né? No Senhor. Mas ainda assim, nós não podemos afirmar com toda certeza. Paulo não deixa isso claro para nós aqui, né? O que Paulo está dizendo que não fica na questão da servidão, é a questão da culpa, do pecado. Não, ó, eu fui o responsável pela separação, né? Se o marido descrente quiser apartar, ou se a mulher descrente quiser apartar, enfim, não fica a questão da obrigação. O objetivo aqui não é mostrar essa questão de pós-casamento, mas sim mostrar que o cristão ou a mulher cristã não tem aquela obrigação de insistir para que o cônjuge que não é cristão permaneça nesse casamento, que às vezes esse casamento vai trazer muito mais problemas, muito mais confusão do que bênçãos. E o que ele diz no finalzinho do versículo, ele fala assim, Deus vos tem chamado à paz. E tem pessoas
que parece que só falta falar no ato do casamento, né? Quando vai se casar. Eu prometo que eu vou estraçalhar com a sua vida daqui para frente. E não é para isso que nós somos chamados. No momento ali está aquela festa, aquele glamour, aquela coisa toda, não, juras de amor, aquela coisa toda. Mas daqui um pouco parece que aquilo se acaba, aquilo se esvai. Se não formos firmados, irmãos queridos, pela palavra de Deus, muitas vezes nós entramos nesses engodos aí e a gente acaba perdendo a nossa paz dentro do nosso lar. Por isso é que nós precisamos, então, da graça da palavra de Deus. E existe, logicamente, casos extremos. E casos extremos, nós vamos ver que Deus também trata. Malaquias 2,16. Nós temos uma instrução também para os casos extremos, né? Tem casos de violência, tem casos que marido, e agora também como Paulo viu essa mudança lá em Coríntio, né? Diferente daquilo que Cristo tinha visto, Paulo também, hoje em dia a gente está vendo diferença. Antes a gente via mais, os homens batiam nas mulheres, né? Tinha a lei Maria da Penha. Hoje já tem muitos casos de mulheres espancando o marido também. São casos que vão mudando ao longo do período, né? Então Malaquias 2,16 diz assim: porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio. Tá? Então Deus odeia o divórcio. E também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Irmãos queridos, casos de violência contra tanto o homem contra a mulher, não é caso nem de o pastor chegar aqui e falar, não, vamos lá, vamos conversar, vamos resolver. Se já chegou no nível de agressão física, é delegacia, é caso da mulher brasileira, é orientação já para questões mais de outras instâncias, tá? Se houve agressão física, aqui não tem nem a questão de, vamos remediar, né? É igual você passar uma pomadinha em alguém que está com uma doença bastante grave, né? Então, Deus de fato odeia o divórcio, Deus não quer o divórcio, mas a questão, se for para viver se espancando em violência, não é bom que isso permaneça, né? Que isso continue. Deus tem deixado essa instrução para nós, que nós somos chamados à paz, e é para isso que nós temos que entender, para isso nós somos chamados, né? Para vivermos em paz. Muito bem, versículo 16, pois como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Aqui fecha esse assunto que eu disse para os irmãos, não fica margem nenhuma para casamento misto, né? A gente é a favor do casamento misto homem e mulher, mas não casamento misto entre crentes e descrentes. Tem até a passagem do jugo desigual, né? Como que vão caminhar juntos depois? Vão ter dificuldade. Irmãos queridos, se o casamento entre dois irmãos cristãos, dois irmãos crentes em Cristo Jesus, que tem o Espírito Santo de Deus atuando em cada um de nós, é fácil para quem é casado? Tem lutas, tem dificuldades. Se não for a graça de Deus presente, na primeira briga, vai cada um para o seu lado, né? Vai para a casa da sua mãe, eu vou para a casa do meu pai, para a minha mãe, está tudo resolvido, né? Vírgula. Nós somos chamados para vivermos até que a morte nos separe. E se está difícil para nós desse jeito, imagine quem tem, por exemplo, alguém que não tem o Espírito Santo de Deus para o convencê-lo. E aí muitas vezes tem que ser pelo convencimento, que se torna muito mais trabalhoso, muito mais difícil. E nós precisamos então entender que o casamento com o ímpio está totalmente fora do contexto bíblico. O contexto bíblico é casamento somente no Senhor, como nós vimos lá, versículo 39, né? Algumas pessoas podem até dizer, irmão César, eu conheço uma pessoa aí que ela se casou com um camarada lá, depois Deus ganhou a vida dela e eles estão bem, felizes da vida. Só que para cada caso desses, irmãos, a gente tem uma infinidade aí que tentaram dessa forma e que foi embora ele com o cônjuge e tudo, né? Não estão mais nem congregando mais, né? Já estão por aí no mundo. Então essa história aí, a gente vê que tanto a estatística como a verdade inerrante da palavra de Deus estão a favor do apóstolo Paulo. Não existe essa possibilidade de casamento entre cristão e incrédulo, tá? Jovens queridos, atentem, coloquem suas vidas diante do Senhor, orem para que o Senhor prepare para vocês, esposas crentes, maridos crentes,
para que vocês possam desfrutar de paz, vocês não venham passar por todas essas dificuldades que a gente está vendo que pode se acontecer, e isso é uma realidade, isso é um fato, né? Então, esses são, o princípio de Deus, como eu disse, o casamento, ele é indissolúvel, é para a vida toda, é para que realmente seja para que todos desfrutem dessa alegria que há em Cristo Jesus. Muito bem, a questão do jugo desigual, 1 Coríntios 6,14, nós vimos recentemente, né? 1 Coríntios 6,14 fala dessa questão do jugo desigual, né? Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Então, nesse sentido aqui ele está dizendo que serão os dois uma só carne. Versículo 15. Não sabeis que o vosso corpo são membros de Cristo? E que porventura tomaria os membros de Cristo e eu faria membro de meretriz? Absolutamente não. Então Paulo está dizendo que não tem como você se juntar com o incrédulo. Ou você realmente está com Cristo, ou você está com o mundo. Não tem como andar com o pé nesses dois barcos. Uma hora ou outra esses dois barcos vão se afastar e não vai ter como continuar com esses dois pés, um em cada barco aí, né? Então, essa é a questão do casamento entre crentes e descrentes. E nós precisamos entender, irmãos, que Deus deixou para nós os princípios. E nós precisamos, então, entender, quando tiver difícil, não esperar até que a situação se agrave para buscar ajuda. Quando no primeiro sinal que está tendo dificuldade, eu sei que não é fácil. A gente passa vez por outras e a gente tenta resolver com tantos meios de graça a nosso favor. E aí quando resolve procurar a liderança da igreja, está quase todo arrebentado. Aí vai dar mais trabalho, é mais paciência para a liderança estar lidando com o caso. Mas há esperança, ainda não temos nenhuma base para nos separarmos, simplesmente nos afastarmos cada um do seu lado. Não, há esperança. A questão é ter um coração humilde, buscar ajuda, buscar a direção de Deus, e Deus vai usar liderança da igreja, pessoas que realmente estão comprometidas com Deus para nos ajudar. Quem aqui já não desfrutou dessa bênção de ser ajudado por irmãos com o coração dilatado para nos auxiliar? E é para isso que nós somos chamados, cada um para ajudar, para ser um suporte para o outro. Concluindo então, irmãos, esse trecho, um pouco complexo, mas pela graça de Deus, Deus tem nos mostrado, tem trazido luz, né? Concluindo então, o casamento bíblico é entre crentes em Cristo Jesus, entre um homem e uma mulher que confessam sua fé em Jesus Cristo e tão somente. Esse é o verdadeiro casamento bíblico, entre um homem e uma mulher que confessam sua fé em Cristo Jesus, ponto. Não tem outra margem para qualquer outro tipo de situação. Assim sendo, ambos tendo o Espírito Santo já não é fácil, imagine algo diferente disso. É o que eu disse agora há pouco, se um não tem o Espírito Santo, vai ter que ser muito mais pelo convencimento, que já não é fácil. Então nós precisamos buscar um casamento de acordo com os parâmetros bíblicos, de acordo com o que diz a palavra de Deus, tá? O divórcio só é permitido em caso de relação sexual ilícita, e ainda assim eu diria para vocês, não é a primeira opção. Não é porque chegar aqui, olha, irmão César, puxa vida, descobri que meu esposo está me traindo aí e tal, e irmão César, não, então traz os documentos lá, traz a certidão, vamos lá no cartório, já vamos separar, porque não tem mais jeito, né? A Bíblia já está falando. A Bíblia não está dizendo isso, irmãos. Divórcio, em hipótese alguma, o divórcio é o último dos últimos casos, quando acabou todos os recursos. O que Cristo está dizendo lá, quando disseram, mas então por que Moisés diz para dar carta de divórcio? Ele diz, por causa da dureza do vosso coração. O primeiro passo aqui seria o perdão, é perdoar. Agora, se não consegue perdoar, não consegue passar por cima da situação, está todo dia lembrando aquilo, todo dia ferindo e machucando, aí não tem jeito, aí de fato é o divórcio. Somente nesses casos, e ainda assim não é um incentivo, é uma permissão para que se faça então o divórcio. Lembrando bem que não é o primeiro caso, né? Não é o primeiro passo a se tomar, o primeiro passo é o perdão. E o caso do divórcio, do caso novo casamento também é somente no caso de viuvez. Ficou viúvo.
Está bem claro na Bíblia, você pode casar com quem quiser, desde que seja no Senhor. Ah, mas eu separei e tal, já faz tempo, né? Acho que já esqueceu, já posso casar de novo. Olha o que diz Romanos, capítulo 7, versos 3. Romanos 7, versos 2 e 3. Aqui Paulo traz uma instrução também para a gente, né? O apóstolo Paulo, como o Rodrigo falou agora há pouco, nos ensina muito, né, com as suas cartas. Versículo 2 e 3 diz: ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas, se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. Enquanto viver o marido, está ligada a ele. Versículo 3, de sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Então o que a gente vê que fica claro para a gente é o caso de viuvez. Morreu um dos dois, aí sim está livre para se casar com qualquer outra pessoa, desde que seja no Senhor. Essa é a instrução clara do apóstolo Paulo, né? Casar-se novamente é possível? Sim, é possível, somente no Senhor, como diz o versículo 39, né? Muito bem, irmãos, fazendo algumas aplicações, né, desse trecho, né, da palavra de Deus. Você crê que o casamento foi instituído por Deus? Foi Deus que instituiu o casamento? Você crê dessa forma? Muito bem. Se você crê, outra perguntinha, você crê que foi Deus que instituiu o seu casamento? Que o seu casamento não foi obra do acaso? Ah não, eu estava um dia, certa vez, passeando lá, e encontrei a Miriam e tal, e nós casamos. Foi assim, um acaso, né? Não. Deus me tirou lá da cidadezinha de Miranda, tirou a Miriam lá da situação dela e tal, e nos uniu de alguma forma. Isso é Deus, irmãos. Isso não é obra do acaso. E o que Jesus disse lá, o que Deus uniu, não separem o homem, sob pena de depois nós pagarmos um alto preço por irmos contra o princípio de Deus, de que o casamento é indissolúvel. E uma recomendação, que muitas vezes nós somos tentados a confiar na paixão. A paixão é aquela coisa, puxa, quando eu vi a Miriam a primeira vez, meu Deus, o coração quase saiu pela boca. E aquilo ali engana a gente, que daqui um pouco desvanece. O que nós precisamos é ficar com o amor. O amor, ele é uma plantinha que é alimentada, ele é cuidada, ele é zelada. E muitas vezes depende de esforço. É verdade, cada um de nós temos que praticar isso, né? O amor, ele é alimentado, ele é desenvolvido num lar onde Cristo é o centro, então somente dessa forma. Se Cristo não for o centro desta casa, não for o centro desse lar, muitas vezes nós vamos padecer, nós vamos sofrer bastante, por não entender que aquele que conhece a nossa vida para frente, para trás, sabe inclusive quantos dias mais nós vamos viver. Será que ele não pode saber daquilo que nós vamos tropeçar e cair, não pode nos livrar dessa situação? Por que muitas vezes nós tropeçamos e caímos? Porque nós não buscamos, nós não confiamos, nós não entregamos a nossa confiança em Cristo. Muitas vezes nós queremos tentar do nosso jeito, fazer do meu jeito, eu acho que do meu jeito vai dar certo. Quando nós temos todos os meios de graça, nós temos a palavra de Deus para nos instruir, nós temos a liderança da igreja para nos ajudar, nós temos irmãos que podem orar por nós, onde nós podemos conversar e buscar ajuda. Tudo isso é importante, né? Busque ajuda com a liderança quando estiver passando por dificuldades no casamento. Não espere a panela explodir. Agora que todo mundo está vendo, não tem como esconder. Agora eu vou lá buscar ajuda. Não espere chegar nesse ponto. Busque ajuda antes, nos primeiros sinais, nas primeiras dificuldades. Muitas vezes nós somos orgulhosos, falando por mim. Não, eu vou dar um jeito, eu vou segurar isso aqui. Ninguém vai saber do que eu estou passando aqui, porque se o pessoal souber, vai saber que eu sou fraco. E na verdade, todo mundo sabe que eu sou fraco. Quando eu contar para alguém e falar, agora que você veio me falar, rapaz, já sei disso aí faz tempo. Então não espere chegar nesse extremo. Use, né, os meios de graça disponíveis que o Senhor tem proporcionado por bondade e misericórdia. E por fim, irmãos, edifique sua casa e seu casamento na rocha que é Cristo Jesus. Mateus capítulo 7, último versículo, eu já encerro. Mateus 7, 24 a 27. Os dois fundamentos, né? Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, é semelhante ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e sopravam os ventos, e cambalearam
combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, é comparado ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correr o rio, e sopraram os ventos, combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Irmãos queridos, alguém vai se vangloriar se ele conseguir destruir o seu casamento. Alguém vai ficar feliz se ele conseguir invadir a sua casa e destruir o seu lar. Mas creia, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. É possível nós blindarmos o nosso casamento. Nós trazemos Cristo para nos dar direção, Espírito Santo nos dando direção, graça, sabedoria, como nós vimos hoje aí. Pela graça, nós vamos cuidar do nosso casamento. E o nosso casamento, enfim, vai ser, como diz 1 Coríntios 10:31, vai ser para a glória de Deus. Deus nos uniu, Deus vai cuidar do nosso casamento, Deus vai nos levar em segurança até aquele dia. E que Deus nos guarde e nos proteja. Por fim, eu queria ler uma frase de John Stott, que ele diz: o casamento, uma postagem na verdade, não é só uma frase, é uma postagem inteira. O casamento é uma aliança heterossexual exclusiva entre um homem e uma mulher, ordenada e selada por Deus, precedida por um deixar pai e mãe, consumada na união sexual, resultando numa parceria permanente e mútua, e normalmente coroada pelo dom de filhos. Irmãos queridos, que Deus nos ajude a olharmos para o nosso casamento com mais amor, com mais zelo, com mais cuidado, e que a graça de Deus esteja nos dando capacidade a cada dia para que nós entendamos que o nosso casamento precisa de fato ser protegido, cuidado e alimentado. Essa é a minha oração. Peço a Deus que me ajude, que Deus ajude os irmãos também, e que nós possamos, enfim, podemos bradar com realidade: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, nós, diante da Tua palavra, Senhor, trememos, Pai, porque é a Tua verdade inerrante, absoluta, que traz direção. Te louvamos pela vida do apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo que o inspirou a escrever essas verdades, ainda que doa em nosso coração, mas que isso tudo é para a nossa salvação, Pai. Nos ajude, Senhor, a cuidarmos melhor dos nossos casamentos. Nos ajude, Pai querido, a entendermos o Teu propósito para nossas vidas. O Senhor sabe da necessidade, da luta, da dificuldade de cada um que aqui se encontra. Eu peço ao Senhor, Pai querido, que, por favor, Pai, seja sobre nós a Tua graça, a Tua bondade e a Tua misericórdia. É o que eu te peço e te agradeço por este momento precioso. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos.